Você quer saber como eu fiz 7 anos de resultados em apenas 7 meses liderando equipes? Você tem que ver esse vídeo, sério mesmo. Fica comigo. Peter Duarte. E hoje eu quero contar para vocês como que eu fiz 7 anos de resultados em apenas 7 meses liderando equipes de trabalho. E assim, antes que você ache que eu quero passar uma fórmula mágica ou coisa parecida, ou que talvez seja muito extraordinário, viu? Pense o seguinte: o que eu quero passar para vocês nada mais é que um pouco de organização, focar no que é importante e uma boa dose de estudo é bem possível, é sempre possível, na verdade. Eu quero que vocês fiquem atentos, que eu vou passar nesse vídeo para vocês, são coisas que são muito úteis para você que lidera equipes. Então você precisa entender assim, ó, anota porque vai ser muito importante para vocês. Eu posso garantir isso. São ensinamentos que estão muito além do que simplesmente um conteúdo qualquer na internet, tá bom? Então fique atentos. Então vamos lá. Primeira coisa, no ano passado eu tive que fazer algumas modificações em relação a um grupo de trabalho que eu tinha para a gente poder atingir resultados mais potenciais no caso, né? Então o que acontece? O normal, aquela rotina do dia a dia, tudo aquilo que você está envolvido trabalhando, nem sempre é possível você conseguir determinar certos alvos que são muito além daquilo que a equipe vai entender ou até mesmo vai admitir em relação a resultados. Então o que acontece? Eu desenvolvi um método é, é, ali simples de fazer em relação a equipes, onde eu queria compartilhar com vocês agora, tá bom? E realmente assim, ó, deu muito resultado, pessoal, viu? Isso eu posso garantir para vocês, deu um resultado excepcional e não só desse específico, mas outros também que eu fiz em outros grupos que eu apliquei isso, deu muito certo, mas muito certo mesmo. Então vamos lá. 7 anos em 7 meses. Como que eu fiz isso? Primeira coisa, eu quero colocar aqui, viu? Ninguém é excepcional. O que eu faço, eu sempre procuro estudar, sempre procuro pesquisar, eu sempre procuro bases em cima daquilo que eu tenho de conhecimento e o que eu não tenho, eu sempre peço, entendeu? Para pessoas que tenham mais conhecimento que eu, para constituir um resultado muito homogêneo em relação aquilo que eu estava aplicado a fazer, aquilo que estava querendo fazer, entendeu? Então isso que eu quero que vocês entendam. Não é uma coisa assim que eu tirei da minha cabeça. Eu tirei da minha cabeça a ideia. Eu preciso de um resultado que vá muito além daquilo que a equipe possa oferecer para mim. Mas para isso eu tive que trazer algumas técnicas onde que eu até então não havia aplicado totalmente ou toda a parte que necessita aplicado na equipe. Então isso que vocês precisam entender. Aquilo que é necessário às vezes aplicar na equipe não é uma coisa que ela vá conseguir dar o resultado que você precisa. Então aí que é o grande pulo do gato? É você procurar bases para você aplicar essa ideia. Lembrando, antes de eu chegar nessa ideia, eu passei por mais outras 3 ideias onde que eu vi que não ia dar certo. Por um motivo, por outro, ou por outro, no caso, não ia dar certo. Então, o que eu fiz? Procurei bases. Procurei bases para nós atingir. Desculpa aí, mas tem que tomar um cafezinho aqui hoje. Nessa gravação tá frio, gente. Tá frio, tá bom? Então vamos lá. Primeiro plano, o primeiro passo, plano. Você tem que ter um plano. Então assim, eu vou olhando as minhas anotações para a gente não esquecer nada.
Primeiro passo foi um plano que eu desenvolvi. Então eu coloquei assim, sério mesmo. Eu peguei um papel e escrevi o plano. Não fiz no computador nada, escrevi o plano ali com a minha letra meio esquisita, mas escrevi. Escrevi e falei, ó, esse é o plano, esse. Eu fiz 3. Não deu certo. Não entrou naquilo que eu imaginava. Aí questão de bagagem manda muito quando você está desenvolvendo um plano. Quando você vê que não vai dar certo, você nem avança. Agora, quando você não domina totalmente, você acha que aquele plano pode avançar, você peça opinião para alguém mais experiente, tá bom? Então o que eu fiz? Montei o plano, fui num cara assim excepcional, assim, ele não é do mesmo ramo meu. Eu fui lá e pedi a opinião para ele. Falei, ó, tô com esse plano. Ele falou, ó, Peter, você vai ter talvez problema nisso, mas isso aqui tá legal, isso aqui já vai ter que mudar, vai ter que pensar uma outra forma. E foi ano que eu peguei e moldei o plano. Aí depois, sabe o que eu fiz? Levei numa segunda opinião, no outro cara. Eu falei, ó, cara, nossa, tá show de bola aqui. Eu acho que talvez, na minha opinião, você tem que mudar esse ponto. Um ponto só eu tive que mudar do. Eu falei, porra, agora com duas opiniões assim, bem diversificadas, com certeza o plano vai estar legal, vai estar bem show de bola. Aí peguei e defini o plano. Aí eu falei, pô, eu tenho minha equipe, né? Então vou fazer o seguinte. Eu sabia um cara que estava montando uma empresa. O que eu falei? Vou aplicar lá. Então o que eu fiz? Vou aplicar o plano no zero com o cara. Vai dar certo? Não sei. Mas assim, é um bom teste para nós saber. Então eu peguei, falei, ó, viu, eu sei que você está montando empresa, eu posso te dar uma ajuda, tudo. Eu falei, cara, então me ajuda, você já é do ramo, tá. Eu falei, então beleza, eu tenho um plano para você. Ele falou, capaz, mesmo que você vai fazer 7 anos em 7 anos. Eu falei, cara, o grupo que você quer montar aqui é 7 anos para você montar ele e dar o resultado que você precisa. Aqui, ó, vem aqui comigo. Em 7 meses nós vamos estar no mesmo patamar. Só que necessita desse plano. Aí ele falou, viu, vamos fazer. Claro que eu quero acelerar 6 anos e 5 meses, com certeza. Eu falei, então é isso aí, vamos para cima. Aí o que acontece? Entender passo 1 para vocês. Dentro do plano, fez um plano, você tem que entender o que é de caixa que você ou a pessoa que você vai aplicar isso, o que de caixa ela tem para aguentar, porque vocês têm que entender uma coisa. Crescimento, ele traz algumas consequências. E a consequência número 1, você tem um problema de caixa. Poxa, todo mundo quer crescer, né? Crescimento é filé, show de bola. Mas assim, tem um problema de caixa aí, sabe o que é? Você vai consumir muito caixa para você estruturar, deixar a tua empresa daquele nível que você precisa. Então você precisa cuidar. Você que é um líder, quer aplicar isso, se você é um líder empreendedor, você tem que entender qual é o seu caixa para aplicar. E se você vai auxiliar alguém, você tem que entender o caixa do outro. Então eu entendi e soube o seguinte, aquele plano de 7 anos e 7 meses pelo custo que tinha era viável. Ele falou para mim assim, Peter, é viável, pode mandar a bala. Beleza, eu falei, tranquilo. E comecei a colocar o plano em prática. Então eu defini um plano, agora em cima do meu setor, claro, você tem que fazer em cima do teu setor. Então coloca lá, por exemplo, o plano, então vou crescer tanto, vou fazer isso. Então assim, e dentro desse plano, agora eu quero colocar para você o que a gente faz para realmente conseguir executar ele. Primeira parte, estruturação. Então antes de você, qualquer coisa, você tem que ver tipo de estruturas que você vai precisar para executar aquilo. Então, você vai precisar de instalações, você vai precisar de maquinário, você vai precisar de fachada, você vai precisar de contador, entendeu? Pera aí, você é o líder que vai implementar isso, você tem que entender o que é de estrutura que cabe a você e o que você vai precisar da pessoa gestora, entendeu? Então aí é muito simples. Então o que acontece? E você que vai conseguir entender isso que eu quero colocar para você, é alguém que já tem um pouquinho de bagagem, tá? Não é uma pessoa tão iniciante assim. Então assim, você é o líder. Já sabe, então você vai precisar, o que vai precisar de instalação? Eu vou precisar isso. O que eu vou precisar de maquinário? Isso. Quantas pessoas eu vou precisar para executar esse? Então assim, como eu já tinha esse grau de instrução em relação à produtividade, eu falei, você vai precisar disso.
Ele falou, opa, é viável, isso aqui eu vou parcelar, isso aqui tá. Aí montamos também, juntamente com ele, a gente montou um plano financeiro, porque o que acontece? Em cima daquilo que a gente ia poder produzir, então a gente definiu o seguinte, ele ia começar fazendo 200 peças por dia. Eu coloquei um plano para ele de 7 anos fazer 1.600. Então o que acontece? Era muito longe. Então eu falei, ó, você vai precisar disso, 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 disso. Ele colocou, fizemos todo um plano financeiro. Eu falei, ó, isso aqui eu vou parcelar, isso aqui é à vista, eu tenho isso de capital para... Fechou, fizemos as contas certinho, caixa. Aí ele falou bem assim, agora, o que que eu vou precisar de venda para isso? Aí eu coloquei para ele, você vai precisar vender isso, isso, isso. Fizemos um plano de vendas para ele também, entendeu? Então o que acontece? Eu como líder, eu tenho que entender juntamente com aquela empresa ou até mesmo com aquela estrutura que está sendo apresentada para mim, o plano que eu quero colocar lá de 7 anos e 7 meses, eu tenho que entender o que pensa o nosso abençoado, do nosso gestor, entendeu? E se você é empreendedor, você tem que pensar aonde que você pode chegar, o que você vai precisar para chegar lá, entendeu? Então assim, do plano a gente passou para estruturação. Estruturação de instalação, estruturação de maquinário e estruturação de uma coisa importante que é aquilo que vai fazer funcionar a empresa, que são as vendas. Então a gente definiu para quem que a gente vai vender esse. Beleza, show de bola. Mas assim, ó, entenda uma coisa, esse cara ele ia trabalhar com mão de obra, então o que acontece? A gente já tinha para quem ia vender. Então você que está iniciando, você quer fazer um plano desse, você já tem que ter uma venda já formada para você conseguir fazer isso. Então, assim, eu aconselho que esse plano seja implementado em empresas já funcionando, que já tem testado todos os seus setores de venda, de marketing, de produção, de entrega ou de compra ou de disponibilização de produto, já tenha tudo montado. Porque que acontece? A gente chega lá e simplesmente dá o up, dá o exponencial para cima, entendeu? Aí agora a gente vai entrar, definir uma estruturação, fizemos setores, deixamos os setores claros, que a gente tem que deixar os setores claros desse nosso plano, tá tudo certo, beleza. Agora nós vamos para realmente trabalhar nesse crescimento. O que a gente vai fazer? Então, assim, se a tua equipe tem 10 funcionários, você quer 7 anos, 7 meses, você espera o que daqui a 7 anos? Ah, eu espero que eu esteja com 70 funcionários. Nós queremos fazer em 7 meses, então a gente vai definir quantas pessoas que a gente vai contratar. Mas assim, contratar por perfil, pessoal. Entendeu? Eu, como líder, que eu fui de equipes e até mesmo na minha própria empresa, eu tenho muito feeling da contratação. Então, eu de cada 10 erro 2 no máximo, entendeu? 8 eu acerto na veia, sabe? Só não acerto se a pessoa não quiser, entendeu? Então aí que uma grande coisa que se você uma grande coisa que você tem que ter em mente, que assim, se você não tem esse feeling, talvez você tenha que na hora de contratar procurar um psicólogo, tá bom? Um psicólogo para te auxiliar em relação a isso. Como eu já tenho uma certa clareza, eu acabei fazendo isso. E aqui eu quero compartilhar uma coisa com vocês, sabe? Quero contar uma história assim rapidinho para vocês. Então, na hora que eu fiz esse plano, eu pensei, cara, eu não sou capaz de fazer isso daí sozinho. Aí eu pensei, sabe quem que vai poder me auxiliar? Jesus. Porque eu sozinho não vou conseguir. Aí o que acontece? Depois de ter consultado aquelas duas pessoas assim, show de bola, que entendiam muito mesmo do nosso plano, o que eu fiz? Peguei e fui consultar a Bíblia. Aí eu falei, Jesus, me ajuda aí, porque assim, eu não sou religioso, tá? Assim, de frequentar a igreja e tudo, mas assim, a gente como empreendedor, às vezes a gente é meio solitário. Aí eu falei, agora só o Senhor para me ajudar, Jesus. Nossa Senhora Aparecida me ajuda também. Aí o que acontece? Eu fui pesquisar a Bíblia, né? Fui pesquisar a Bíblia e comecei a ver as passagens. Eu falei, viu, é loucura isso que eu quero colocar. 7 anos e 7 meses não existe, cara. Aí eu comecei a ver a história de Jesus. Ele em 3 anos e meio ele conseguiu tocar o terror no mundo aí. Conseguiu mudar tudo.
Eu falei, cara, aí comecei a pegar umas partes ali que tinha das parábolas e comecei a incluir. Falei, cara, vai encaixar bem isso aqui, ó. Se eu pegar, viu? Se eu pegar e multiplicar aqui eu usei a parábola aí dos 5 pães e 2 peixes. Eu usei para mim pensar como eu conseguiria multiplicar aquela operação, onde que era um gargalo, sabe? Era um gargalo aquela operação. Eu comecei a ver, viu? Mas se eu conseguir multiplicar aqui, eu não é que eu vou fazer um milagre de multiplicar, aparecer as peças, mas eu posso multiplicar talvez aqui, ó, colocando tal pessoa aqui, talvez com 3 eu multiplicando aqui, eu vou multiplicar aqui, ele vai se transformar em 15. Foi que eu consegui eliminar aquele gargalo naquela passagem. Então, assim, cara, eu falei, Jesus, vamos aí, é isso aí. E comecei a trazer coisas da Bíblia para poder me auxiliar. Parece, alguns aí podem me dizer, assim, isso é bobeira nada, cara, viu? Show de bola. Jesus ajuda muito, a Bíblia fala muito de dinheiro. Eu comecei a pegar os ensinamentos, fui no Antigo Testamento, consegui também alguns e consegui incluir, sabe? Então, assim, o que eu quero contar é a história do que eu fiz, tá? Se é certo ou errado, ou não dá certo para você, ou dá errado, cara, eu espero estar contribuindo da melhor forma possível. Mas agora, o certo ou errado é só você que vai decidir se vai dar certo ou não. Vai da tua vontade de aplicar ou não. Vai da tua vontade de se organizar ou não, tá bom? Então, assim, com certeza é uma história que eu apliquei. Eu vou colocar aqui tudo uma didática e depois eu vou contar bem certinho o que é que eu fiz, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui. Aí da estruturação, eu fui e deixei os setores claros. Porque eu juntamente com ele definimos, vamos precisar desse maquinário, agora a gente vai precisar contratar essas pessoas. O que acontece? O maquinário, no nosso plano, nós decidimos que nós ia fazer em 3 vezes. Então nós ia dar para fazer uma primeira parte, uma segunda parte e uma terceira parte, que daí a gente não ia colocar todas as pessoas daqueles 7 anos que a gente ia ter de resultados dentro de um mês. Impossível. Por isso tem que ter plano em cima daquilo que você almeja. Então nós definimos em parte. Então nós vamos fazer isso até tal tempo, esse até tal tempo. Definimos um plano, só que assim, ó, viu? Planos sempre mudam no caminho. É uma coisa certa, pode ver, tudo que você vai fazer sempre muda no caminho. E com nós não foi diferente. Beleza. Primeira parte do plano, colocamos. Vamos lá, vamos para cima agora, pessoal. Fomos para cima, deixamos os setores claros, contratamos. A gente contratou, deixou redondinho. Aí o que acontece agora? O produto. De onde vai vir o produto para nós? Para quem que nós vamos vender, no caso? Vamos colocar dessa forma? Era mão de obra, então nós definimos o seguinte, nós vamos pegar desse cliente os produtos, que era mão de obra, mas vamos colocar assim como venda. Então vamos vender para esse. Então colocamos lá, vamos vender para esse. Conversamos, fomos lá, fechamos a parceria com o pessoal, só que detalhe, a gente errou numa coisa. Veja bem, erros acontecem, só um pouquinho. Erramos numa coisa, o seguinte, a gente conseguiu vender muito bem. Então, aquilo que nós queríamos de produção para daqui 7 anos, no caso 7 meses, vamos colocar dessa maneira, a gente conseguiu nos primeiros. A gente se viu numa decisão muito difícil de tomar. Trazemos tudo isso daí, vamos justificando o cliente, mas a gente está com tudo planejado para criar, para crescer no caso, ou a gente só dá desculpa? A gente resolveu não dar desculpa e fomos para cima. Fechamos nossas vendas de 7 anos, que seriam em 7 meses, as vendas nós fechamos em 1 mês. Em 30 dias nós estávamos com tudo que nós precisava para produzir em 7 meses. Falei, agora, viu? Tomamos essa decisão, agora a gente tem que ir para cima. Aí começamos a estruturação, a contratação e começamos a produzir, viu? Colocamos líderes para ajudar nós ali. E assim a empresa, viu, em cima daquele planejamento, ela começou a girar, cara. Começou a girar. E aí vieram os problemas. O primeiro problema que a gente teve, processos. Então, como os processos eles eram claros num... E você que é líder, você vai entender o que eu estou falando. Os processos, como eles eram claros no papel, quando foi para a prática, para a prova real, começou a dar problema, porque a pessoa já não produzia aquilo que era necessário e tivemos que ter um apoio
Então, assim, mas dentro do nosso planejamento e custos, porque quando você faz um planejamento, você tem que fazer custo. Você que é líder, você tem que entender de custo. Então, quando a gente começou a fazer o planejamento, e daí o processo começou a ter a prova real, a gente viu que ia aumentar muito o custo. O que a gente fez? Começou a entender uma coisa que eu quero colocar para vocês em relação a grupo. As dificuldades que todas as pessoas têm nos grupos, que é o quê? Nós entendíamos todos os processos, nós entendíamos de produto, nós entendíamos de venda, tudo. Mas assim, ó, assim, colocar para vocês. Por que acertar na contratação? Porque são pessoas que vão executar todo o plano. Ah, mas é eu que vou executar, Petri. É você que vai executar. Mas são as pessoas que vão executar o plano. Aí que veio uma grande questão assim que a gente teve que bater em cima, a gente teve que entender, e eu também tive que entender que a gente trabalha com pessoas. Existe uma coisa que Jesus fez muito bem no seu ensinamento. Desde lá, quando ele ele foi, se batizou, começou a pregar nas sinagogas, foi pro deserto, aí voltou, começou a pregar nas sinagogas, tudo. Que é o quê? É a persuasão de pessoas. Nenhuma pessoa é igual a outra, as personalidades são diferentes. Então, assim, eu comecei a entender que a gente tinha que ter a persuasão de pessoas, seja uma equipe com uma, duas, seja uma equipe com 30, 40. Você tem que saber entender aquelas pessoas que elas estão trabalhando no seu grupo, você precisa persuadir elas. E foi o que eu comecei a fazer. Então, eu não era um mestre da persuasão. O que eu precisei fazer? Eu precisei estudar, conversar com os psicólogos que eu tinha conhecido, para poder entender como que eu poderia fazer a pessoa entender as coisas. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu fiz um vídeo sobre persuasão, um vídeo que na verdade deu 2 vídeos, em que a gente vai postar mais para frente. E quero que vocês fiquem ligados, tá? Porque vai ter muito vídeo legal. Mas assim, eu vou falar para vocês como que eu fiz para persuadir as pessoas. Primeira coisa, entender o que elas queriam. Então não era jamais o que eu queria ou a empresa queria, o que ela queria. E o que ela precisava para render mais. Segunda coisa, eu tornei ela importante. Viu? É muito importante isso daí. Anotem, pessoal. Anota. Quer entender de persuasão? 2 pontos principais. Primeiro, entenda o que ela quer. Segundo, torne ela importante. Eu tornei todas as pessoas da minha equipe importante. Que eu estava ali gerindo aquela equipe. O meu encarregado é importante, viu? O meu operador é importante, a pessoa que vendia era muito importante, outra pessoa era muito. Não era importante, era muito importante. A pessoa faltava, assim, tipo, sabe o que eu fazia? Eu ligava, mas não ligava para pedir se ela ia vir trabalhar ou não. Eu ligava para ver o que estava acontecendo, se ela estava com algum problema. Oh, eu tô aqui na lotérica para pagar um boleto, uma fila. Eu falei, viu? Seguinte, tô indo buscar você. Ia lá, buscar a pessoa, pegar o boleto, eu ia lá e pagava. Entendeu? Comecei a tornar o grupo importante, não era um grupo tão grande. Comecei a tornar importante. Cara, as pessoas se doavam muito mais do que qualquer outra equipe que eu tive. Entendeu? Porque isso era um projeto piloto. Na hora que eu fui lá consultar a Bíblia, eu vi que a persuasão ia ser importante. Eu sabia, eu comecei a me planejar, mas quando o processo veio mesmo, eu sabia que eu precisava persuadir as pessoas. Então foi o que eu comecei a fazer. Entendeu? E aí nisso a gente começa a criar um ambiente muito legal, sabe? Um ambiente assim bem legal, as pessoas começam a interagir. E isso não prejudicou a minha autoridade, entendeu? O que eu pedi era feito com amor, assim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai falar muito de persuasão de grupo. Então, eu comecei a fazer. O que acontece? Automaticamente, o meu produto teve uma elevação de qualidade muito grande. Porque as pessoas começaram a trabalhar com muito mais focada. E eu, na persuasão, eu defini um alvo para elas. Eu falei, pessoal, esse alvo nosso é assim, tá. Usei uma metáfora, desenhei o alvo, falei, é isso aqui que nós precisamos, tá? Hoje a gente está fazendo isso com tantas pessoas. Isso daqui com tantas pessoas, isso aqui com tantas pessoas. 7 meses nós vamos ter o crescimento de 7 anos. Sabe o que aconteceu? Eu achei que ia ter resistência. O pessoal abraçou a ideia e falou, vamos para cima. Então, assim, a gente estava numa salinha de 150 metros quadrados. Entendeu? Uma salinha de 150 metros quadrados. Não, mentira pra você, 180.
Mentira para vocês, 180. E assim, no primeiro mês de funcionamento, a gente já começou a se apertar, no segundo nem se fala. No terceiro mês, a gente mudou para um outro lugar de 850 metros quadrados. Porque eu via que o espaço estava prejudicando nosso desempenho. Então isso estava em cima da estruturação. Isso é uma coisa que eu antecipei, uma coisa que eu ia ter de problema lá. Antes do problema ficar muito grande, eu parti para entender que a gente precisava de espaço. Então assim, nosso produto começou a ter a qualidade, a gente começou a ter um problema de espaço. E eu comecei a ver. Por quê? Porque eu estava persuadindo as pessoas, e um dia uma chegou e falou bem assim para mim, viu? A gente tá muito apertado aqui. Mas na maior humildade, sabe? Chegou e falou bem assim, viu? Estamos muito apertados aqui. Ela falou pra mim, dá um jeito de ir de um lugar melhor pra nós aí. E daí veio aquele estalo na minha cabeça, a gente, por mais experiente que seja, algumas coisas passam despercebidas. Veio um estalo na minha cabeça que em todos os outros lugares eu tinha espaço grande para trabalhar, lá eu não tinha. Eu falo, corremos atrás, conseguimos um espaço maior. Assim, e não mudamos de imediato. O que eu falei, viu? Conseguimos aí só as coisas se encaixarem que a gente vai mudar. Bastou. Não tivemos baixa produtividade, bastou. E o que acontece? Eu, quando precisava, eu ia ajudar. Eu ajudava o meu líder, eu ajudava os operadores. Cara, eu trabalhava junto. Isso se chama exemplo. Tá bom? O rapaz que nós tinha parceria, exemplo. Terceiro mês a coisa começou a andar legal. Entendeu? Aí, o que acontece? A gente voltou a revisar aquele plano que nós tínhamos, porque eu notei que alguma coisa desencaixou. E foi o fluxo de caixa. A gente começou a fazer, começou a vender, receber, mas o fluxo de caixa começou a ficar apertado. Então, para você ter 7 anos em 7 meses, você tem que ficar sempre alerta com o fluxo de caixa. Foi o que eu fiz. Fiquei alerta, comecei a ver alguns sinais. Sempre dá um sinalzinho de fumaça, entendeu? Sempre dá um sinalzinho de fumaça. Falei, pera, nós vamos precisar fazer isso daqui. Vamos precisar fazer isso daqui. Tá. Daí foi definido o seguinte, a gente precisava naquele momento de tal produtividade. Fomos, buscamos, atingimos, tá. O que acontece? Resultado. O resultado veio. E a gente conseguiu fazer o resultado excepcional. Um resultado acima da média. E foi o que a gente fez. Aí, eu, com aquelas armas que eu tinha de persuasão, de exemplo, o processo afinadíssimo, tá? O produto, a gente já estava começando a pegar o jeito dele, não sei se vocês sabem, mas não, era uma indústria, sabe? Numa indústria, até mesmo num comércio, quando você começa a pegar o jeito, a coisa desenvolve mais rápido, você começa a pegar o jeito, você começa a ficar especialista, as coisas começam a acontecer melhor. Então, assim, depois disso, a gente foi lá e traçou qual que é o crescimento que nós vamos ter, porque a gente já estava em outro patamar. A gente no mês era um patamar, segundo mês outro, terceiro mês outro. No final do terceiro mês eu falei, ó, nosso crescimento, nossa nova demanda é essa. O que acontece? As nossas vendas, por a gente não conseguir entregar tão rápido, elas começaram a decair. Então isso é uma vigilância que você tem que ter sempre. A gente foi lá, fez umas manobras, a venda, explodiu de novo. E o que acontece? A gente já teve que avaliar o nosso crescimento. Mas nós, dentro daquele que a gente tinha traçado, a gente estava começando a escalar novamente. Aí o que acontece? A gente partiu para o próximo passo. O terceiro mês é a primeira etapa. Agora nós tínhamos uma etapa de 2 meses. Então a gente começou uma etapa com o início, 3 meses, 2 meses. Para fechar 5 meses. Então a gente já contratou para atender essa demanda que a gente vendeu. E automaticamente seguiu o nosso plano de crescimento. Então a gente contratou para os 2 meses seguintes. E já antes disso, a gente já fez toda a estruturação de maquinária, instalação, tudo. Entendeu? Deixamos certinho. Após isso, a gente formou essa nova estruturação de fluxo de caixa. Porque o que acontece? O gestor do negócio, esse meu amigo aí falou, viu, vamos precisar fazer isso aí, cara, tá. Falei, então tá, vamos ver o que nós precisamos de faturamento. E a gente definiu o faturamento e fez o que era preciso. Conseguimos fazer um fluxo de caixa estruturado.
A gente usou uma ferramenta que existe muito aí para o pessoal aí, que se chama fluxo de caixa projetado. A gente usou isso e deu bem certinho em relação ao que nós já estava encaixado com venda. Porque assim, não sei se você sabe, mas toda empresa, eu acho que todo líder tinha que ser, se não um empreendedor, ele tinha que pelo menos estudar o que é ser um empreendedor. Porque o que acontece? Uma empresa tem assim a sua estruturação, os seus setores. Ela produz ou compra para daí vender, para daí entregar, para daí receber e após cair o dinheiro na conta, fechou o ciclo. Então assim, a gente ficou muito atento nesses detalhes e com a contratação para o crescimento, estruturação do fluxo de caixa, a gente pegou e entendeu qual que era o time que a gente precisava para chegar ao nosso último objetivo, que era os 7 meses, a gente fazer 7 anos. Então, assim, em 5 meses nós estávamos em 1.200 peças. Que a gente começou zero, daí passou para 200, daí passou para 1.200. Mas só que o nosso alvo era 1.600. E criou-se uma barreira. Até eu vi bem assim, nós não vamos conseguir. A gente não vai conseguir. Eu falei, nós vamos sim, nós vamos fazer agora essa última parte do plano. Aí eu peguei, falei, ó pessoal, a gente tá assim, daí nisso a gente já tinha mudado já pro barracão maior, pro espaço maior. Então assim, vamos precisar desse maquinário. A segunda remessa antes da contratação, que era para os próximos 2 meses, nós fizemos. Eu chamei o fornecedor e falei, nós vamos precisar disso daqui para a última etapa do crescimento nosso. Você está disposto? Tá? Ele antecipou para nós aqui, eu fiquei disponível aquilo que eu precisava para crescer. Então, assim, de maquinário, né? Então, de estrutura de maquinário. Então, assim, eu estava... Aí o que acontece? A gente antecipou isso e só ficou focado na contratação. E começamos a contratar para poder chegar naquele patamar. Não sei se vocês repararam, mas tudo que foi feito, desde lá do início, foi para poder estruturar e já ter um ambiente legal, já ter uma cultura legal, uma cultura de resultados, uma cultura de controle, de qualidade. Então a gente fez tudo uma cultura, porque senão você não consegue atingir 7 anos, 7 meses. E se você tem sua cultura, talvez você tenha que adaptar para poder conseguir. Entendeu? E a gente conseguiu acertar o time desse crescimento e entendeu que era 3, 2 e 2. 3 meses, depois mais 2 que fechava 5, os últimos 2 fechava 7. Onde que a gente ia ter bem certinho o último crescimento? Na metade do último mês para frente. E foi o que a gente fez, a gente conseguiu. A gente foi lá e mensurou números, às vezes a gente estava abaixo e assim houve muito comprometimento da minha parte, da liderança dos funcionários, que a gente conseguiu, quando dava o objetivo abaixo, a gente conseguiu pegar e buscar o objetivo, entendeu? A gente às vezes fazia um pouquinho de hora para mostrar que a gente queria o objetivo mesmo. Então assim, a gente conseguiu, cara, mobilizar a equipe. Então a mobilização com a organização, persuasão, exemplo, isso daí é a base para você ter uma equipe, entendeu? Isso eu vou explicar. Esses ensinamentos aqui, dá um vídeo cada um deles, vídeo longo, entendeu? E eu vou colocar isso aí para vocês num vídeo, todas essas partes que eu vou já vou enumerar para vocês, tá bom? Então a gente teve um crescimento real e ao fim do 7º mês a gente tava com 1.750 peças, não era 1.600. E assim, não é difícil chegar lá. A gente conseguiu com organização, trabalho, mobilização, persuasão, exemplo. Mas assim, o difícil, sabe o que foi depois dele fazer? É manter isso aí. Porque daí eu já não estava mais participando do dia a dia. Ele começou a patinar, começou a decair. Eu voltei lá e a gente definiu, ó, é isso aqui que tem que ser feito. A gente pegou, treinou, já estava treinando o líder para isso, um outro líder, né? E acabei de treinar ele, e tive total contato com ele, até que voltou o patamar e se estabeleceu lá. Porque daí, como a rotatividade, às vezes você pode oscilar o resultado, entendeu? Mas assim, a empresa dele percorreu um caminho de 7 anos em 7 meses. Não é porque eu sou bom. Primeira coisa, é que Deus ajuda também a gente no trilhar o caminho. Eu me baseei nas histórias dele, eu me baseei nos ensinamentos dele para mim definir o final do plano.
Houve assim, ó, um conjunto de ideias. Primeiro passo eu, que comecei com uma loucura de tentar fazer isso, entendeu? Segundo passo é loucura, mas assim, eu quero que fique bem claro, uma loucura totalmente pragmática, totalmente assim, plausível, totalmente alcançável, tá? Então, se eu tive essa loucura da minha cabeça e teve gente que foi contra, tá? Aí eu procurei validar ela com gente que conhecia, acabei moldando e depois procurei o maior livro de ensinamento que existe hoje e procurei extrair de lá outras coisas muito importantes. E, assim, falar bem a verdade para vocês, eu pedi, viu, Senhor Jesus, me ajude que eu consiga realizar isso aí, me dê sabedoria para realizar. E a gente se ajeitou também no caminho. Eu quero que fique bem claro, isso não vai ser uma regra para você na tua empresa ou para outro na outra empresa, não é uma receita pronta, vai variar de negócio para negócio, vai variar de empresa para empresa. Tem empresas que em menos tempo vai conseguir o resultado, tem empresas que não vão atingir o resultado em 7 meses, porque vai muito da execução. Se seguir a fundo esses ensinamentos, vai dar certo, mas precisa de execução, tá bom? E assim, uma coisa que eu quero pedir para vocês anotaram o que eu falei? Se vocês não anotaram, vai ter uma segunda, uma segunda chance, vai ser agora. Então vai lá. Qual que é o plano? Qual que é o checklist que você tem que ter? Primeira coisa, desenvolve um plano para você entender toda a tua parte financeira. Agora eu vou falar especificamente para os líderes empreendedores. Você que quer fazer isso, faça dessa maneira. Primeira coisa, define um plano, veja a tua parte financeira, veja quais são as suas condições de matéria-prima ou de produtos para você atingir. Você tem que entender o seguinte, crescimento quebra empresa. Então, tem que crescer de acordo com as suas possibilidades. Veja o que você quer ser daqui 7 anos. Eu quero crescer 30% ao ano. Então, você vai crescer 210% em 7 meses. Então, se prepare para isso. Segunda coisa, estruturação. A tua estrutura comporta esse crescimento? Se não comporta, adapta ela para comportar. Você é o melhor conhecedor do seu negócio. Você vai saber fazer isso. Terceira parte, setores claros. Você tem que ter setorizado a tua empresa. Seja a parte de produção, ou a compra de produto, parte de vendas. A tiazinha lá que limpa para você, ela é um outro setor separado. O marketing é marketing, a venda é venda. Entendeu? Tem que ter separado financeiro. Mas se é só você que faz, poxa, ele não mere, entendeu? Setores totalmente claros e definidos. Cuidar, contratação. Uma pessoa contratada, o custo é muito caro. Uma pessoa contratada errada, o custo é muito caro. Uma pessoa contratada certa, o custo é muito barato. Então, se atente nisso. Outra coisa, processos. Tenha os processos bem definidos, processos claros que você tem dentro da tua empresa. Se você precisa ter lá um processo definido em relação à venda. Eu tenho que fazer a venda pelo WhatsApp, depois eu tenho que gerar um pedido, entendeu? Isso é um processo. Se eu tenho uma produção, tem que fazer essa operação primeiro, depois essa, entendeu? Tem que ter esses processos claros, entendeu? Se você é um líder, eu tenho certeza que você é um líder da tua equipe que está gerindo tua empresa. E se você não tem, contrata alguém que saiba, tá? E tem muito no mercado, é só procurar que tem muita gente boa que entende muito do processo. Só não entende do próximo passo que eu vou passar para você, que é persuasão, tá? Persuasão, você tem que persuadir as pessoas. Entende? A base de tudo são pessoas, processo e produto. Então, se você entende bem do teu produto, processo, se você tem uma dificuldade, você procura alguém que saiba. Mas assim, as pessoas é você que tem que fazer elas. Você precisa persuadir, você tem que transformar elas do jeito que você quer. Entendeu? Então, cuidado nisso. Exemplo. Tem que dar o exemplo. Fluxo de caixa, cuidar. Sempre revisar o plano, o fluxo de caixa na metade do plano. Se está dando certo, se o fluxo de caixa teu está aguentando. Se vai precisar empréstimo, se não vai. Se vai precisar injeção de capital. Entenda. Fluxo de caixa, cuidado. Resultados. Você tem que mensurar os resultados de semana. Olha, eu fazia muito
a cada 15 dias, mas o ideal é fazer semanal. O que aquela semana fechou para você? Porque uma semana sempre tem as suas oscilações, pega uma segunda-feira um pouco difícil, a terça começa a embalar, a quarta top, quinta dá uma explodida, sexta às vezes varia. Numa semana você consegue absorver todos os problemas que talvez você tenha. Se você tem talvez algumas coisas sazonais, talvez 15 dias seja uma maneira legal de você ter um resultado, avaliar o resultado, tá? Crescimento e nova demanda. Você tem que entender que o que está sendo o teu crescimento e se adaptar à nova demanda. Ah, mas a minha nova demanda não está vindo, então você tem que começar a vender mais, tá? Porque não adianta você querer ter um resultado de 7 anos e 7 meses se a tua venda não acompanhar, e você vai se estruturar e na verdade você vai só gastar dinheiro à toa, porque você não tem venda. Vender é o que sustenta a empresa, ou prestar um serviço, entendeu? As contratações para o crescimento têm que ser cirúrgicas. Você tem que contratar na hora certa, entendeu? Se você tem um layoff aí que você fala de contratação, um time de contratação que você vai demorar 4 meses para treinar, você não vai conseguir crescer 7 anos e 7 meses. Você tem que contratar alguém que já saiba, alguém que já tem experiência, entendeu? Eu mesmo nesse meu plano eu demorei para contratar. Do primeiro dia que eu entrei, eu sempre fui buscando as pessoas com experiência. Teve pessoas que demorou 4 meses para vir trabalhar. Eu fui alocando elas nos meus lançamentos de contratação, entendeu? Porque eu programava que data que seriam minhas contratações. Então aquele, eu vou me mudar para aí, mas vai demorar 2 meses. O que eu fazia? Eu alocava ele para aquela leva de contratação, entendeu? Isso é aqui, você tem que ter sabedoria. Beleza? Estruturação do fluxo de caixa, você tem que, juntamente, você que é um líder empreendedor, você tem que começar a estruturar ele, fazer um fluxo de caixa projetado para esse crescimento, tá bom? O que vai ser o teu custo de crescimento em tal período, para ver se você não vai precisar de dinheiro, porque você faz um fluxo de caixa projetado, você consegue entender mais para frente o quanto você vai precisar de dinheiro em determinada data. Vai por mim, show de bola isso aí. Cuidar o espaço que você tem. Entendeu? As pessoas, e uma boa parte delas, veja, eu tinha experiência, eu precisei de um toque do meu colaborador para mim poder entender que eu precisava de espaço maior. Então talvez você está achando que o teu espaço vai comportar, talvez não. Talvez você precise de um showroom melhor para você trazer mais. Por exemplo, você tem que entender o seguinte, se está num time aí de 2, 3, é uma coisa. Quando você precisa fazer 7 anos, 7 meses, talvez você precise de um time de 30. O teu espaço talvez não comporte, o teu atendimento não seja tão legal. Aí você precisa ter essa dinâmica, o que você vai precisar de espaço físico, entendeu? Aí você volta o seguinte, pro fluxo de caixa, teu fluxo de caixa vai conseguir aguentar essa nova, entendeu? Isso é sempre estar analisando. Você como líder, se você trabalha para alguém, você tem que entender essas coisas na hora de você pedir que você precisa de um espaço 3 vezes maior, entendeu? Não é só pedir, cara, tem que ver se o teu patrão aguenta o tirão, não, empreendedor, vocês entendem o que eu estou falando. Estruturação de espaço, eu já falei. Time anual desse crescimento, você tem que entender no final do ano o que esse crescimento vai te acarretar. Entenda, crescimento é só investimento, tá? Você investe, quando vence esse crescimento, você começa a tirar, inclusive, um faturamento gordo, gordinho aí pro bolso. Um lucro muito gordo. Dá algumas BMW, se você souber fazer bem certinho. Uma do BMW dessas novas aí, 330 aí, show de bola. Analisar sempre o crescimento real, mensure números, não queira mensurar por achar, achismo, coisa parecida, sempre mensure números. E sempre analisar o resultado final. Sente com o teu líder, sente com a tua esposa, sente com quem você acha necessário para avaliar o crescimento. Você acha que o crescimento está legal, a minha conta bancária está legal, mas assim, você tem que entender que uma coisa talvez é você pegar e compartilhar isso para você lá na tua cabeça entender, eu fiz a coisa certa, entendeu? Isso tem que ir lá. E por último, mensurar toda a jornada. O que é mensurar toda a jornada? É você fazer um apanhado de tudo que você fez de errado. Eu falo de errado porque você vai enumerar as coisas erradas, mas daí você coloca tudo que você fez certo em relação ao que você tinha antes. Faz um apanhado lá depois de 7 meses, 8 meses, ou ao fechar um ano ali, quando você pegar umas férias. Senta assim, meio-dia, fala, nossa, eu fiz isso aqui de errado, eu fiz isso aqui de certo. E procure enumerar tudo que você fez de certo, porque entenda uma coisa,
Se você procurar não errar muito, os errados vai ser um real. E o que você acerta é 100, 200, é R$ 1.000, entendeu? Então as coisas certas você consegue tirar muito proveito delas. Certo? Então são aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itens que eu teria que fazer um vídeo de cada um para vocês entenderem. Tá bom? Eu resumi porque eu quero que vocês entendam assim. Eu quero que vocês entendam a minha história. Eu sou um cara que é uma origem muito humilde, então eu acabei sempre tendo que me esforçar muito para conseguir resultados, entendeu? E isso, você talvez hoje que tem um negócio, você passou por isso. Então eu quero que você entenda que quando você parte para uma ideia de crescimento, você tem um risco que o crescer muito pode quebrar você. E quando eu coloquei meus pés nisso, eu sabia que poderia acontecer. Então eu já estava preparado, tá? Eu estava preparado para fazer acontecer. Eu já estava preparado que o crescimento podia ser um problema, por isso que eu analisei fluxo de caixa, eu analisei tudo isso aí. Então, assim, comigo aconteceu isso, é uma realidade. Essa empresa que eu atendi hoje lá está com o dobro de faturamento do que tinha quando eu larguei ela, porque eles aprenderam a crescer rápido, a crescer na crise. Pra você ter uma ideia, na crise todas as empresas quase pararam, eles não eram artigo de primeira necessidade, eles continuaram trabalhando, eles começaram a fazer uma coisa necessária para o setor de saúde, entendeu? E assim, eu consegui atingir algumas coisas que até mesmo eu sabia que eu não ia conseguir, tá bom? Consegui só porque o homem lá de cima me deu uns toques e me levou para o caminho correto. Então assim, eu consegui entender que pessoas fazem a empresa. As pessoas fazem essa empresa funcionar. Você que é empreendedor, você tem teu capital, cara, vale muito. Teu capital está empregando pessoas, mas entenda que são elas que fazem. Então veja as pessoas como uma possível forma de render muito dinheiro para você, se você cuidar bem delas, você entender elas. Ah, mas você tem que ser psicólogo? Procure entender um pouco de psicologia para você entender elas. Não é muito o eu, é nós, entende? Então, assim, eu nesse passo eu consegui pegar uma empresa do zero, praticamente, consegui estruturar ela, e depois eu trouxe tudo isso para os meus negócios. Consegui estruturar ela, eu consegui fazer com que os produtos fossem de acordo com aquilo que nós íamos produzir. A gente conseguiu uma parceria legal com os clientes, conseguimos mensurar bem os pontos de crescimento, onde que a gente tinha que começar a acelerar o crescimento, onde que a gente tinha que simplesmente treinar a equipe, entende? Conseguimos, dentro de um plano, conseguir 3 meses de início, depois 2 na segunda etapa, depois mais 2 na terceira, para chegar lá no fim e realmente ter um resultado legal, sempre analisando, procurando sempre. Não sei se vocês repararam, eu falei muito de fluxo de caixa, isso é muito importante porque todas as partes envolvem financeiro, então você sempre tem que estar ligado. Então assim, eu consegui dessa forma fazer com que essa empresa do zero fosse crescer 7 anos em 7 meses. Hoje ela está mais ou menos, que ela demoraria 11 anos organicamente para crescer, aí ela cresceu em 1 ano e meio, tá bom? É isso mais ou menos que aconteceu. Por que que eu digo isso? Porque todas as empresas do setor que eu conheço demoraram 10 anos, 11 anos para chegar no patamar daquela. Então a gente fez muitas coisas certas, a gente procurou acelerar algumas coisas, não colocando os pés pelas mãos, usando muito da experiência. Não é qualquer um que vai conseguir implementar isso nas suas empresas, tá? Não é qualquer um. É só quem tem muita vontade, muita determinação. De cada 10 pessoas, 2 vão conseguir, entendeu? E se essas 8 pessoas quiserem, eu digo em relação à média, né? Se essas 8 pessoas quiserem, elas vão ter que se esforçar muito mais que elas vêm se esforçando hoje. Porque entendo, tudo parte de um começo, de uma ideia. Eu tive uma ideia maluca que se tornou uma ideia de 5 milhões de reais de faturamento dentro de um ano para quem começou do zero. Tá bom? Começou do zero investindo muito pouquinho, inclusive, sabe? Não precisou de um caminhão de dinheiro para investir, não. O que nós fizemos? Trabalhamos o fluxo de caixa.
Precisou de injeção de dinheiro no meio do caminho? Não, não precisou, porque a gente adaptou todo o nosso crescimento em cima do que nós teríamos de fluxo de caixa. Agora, se você acha que injetar dinheiro é mais tranquilo, esteja à vontade, pelo menos um pouco. Eu acredito que é mais tranquilo, se não trabalha muito apertado, porque o empreendedor é muito emocional, você tem muito teu emocional envolvido, então você tem que entender que, às vezes, se a parte financeira te penaliza, você precisa ter um alcance maior. Certo, pessoal? Então é mais ou menos isso daí que eu coloquei para vocês. Foi assim que eu consegui crescer 7 anos em 7 meses. Tá bom? Foi uma coisa assim fenomenal. E eu consegui depois ajudar mais empresas a fazer esse projeto. De todas as empresas que eu atendi, uma só falhou, uma conseguiu crescer 7 anos em 10 meses, tá bom? As outras cresceram mais ou menos dentro de 6 meses e meio, 7 meses. E teve um caso ali, mais 2 casos de sucesso, na verdade, que a gente cresceu 7 anos em 4 meses. Isso mesmo. Só que daí o cara tinha uma potência de investimento muito grande. A gente fez umas coisas malucas, sabe? Inclusive nem vou colocar nesse plano aqui pra vocês, porque foi umas coisas assim. Até eu duvidei. Cara, mas deu certo no final, foi muito show de bola. 2 empresas a gente conseguiu em 4 meses, inclusive eram 2 amigos. A gente conseguiu fazer. Cara, fizemos acontecer, mas deu um trabalhão que só vendo, sabe? Mas é isso aí, viu? A gente tá aí pra isso. Tá aí pra ajudar. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês, tá? Se vocês não entenderem, viu? Deixa nos comentários aí, a gente vai e faz um vídeo. Cara, fazer uma série de 18 vídeos desse plano pra vocês, se vocês quiserem. Mas assim, mas só que assim, mesmo que eu faça séries, é uma coisa que precisa de uma aplicação muito, muito bem focada, tá? Não é só assistindo que você vai conseguir colocar, não. A maioria, né? Agora, tipo, no meio de todos vai conseguir. Mas eu faço, tá? Se for o caso, a gente faz aí. Fique ligado no canal, tá, pessoal? Só quero que vocês deixem seu like aí. Deixe seu like, é importante pro YouTube ver que a gente tá crescendo. Se inscreve no canal. Dá uma olhadinha em nós lá no Instagram também. Segue nós no Instagram lá, fazendo um favor, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. E coloque seu comentário, deixe seu like para nós aí. Tranquilo? Um abraço, até mais.